Qual que é o tamanho da OnFly que a gente está falando aí? Ela é uma empresa de quantos colaboradores, mais ou Hoje a menos? OnFly está com em torno de 450 colaboradores. Para você ter uma ideia, hoje temos mais de 100 colaboradores em tecnologia. Incrível isso. Talvez só a Decolar deve investir mais em tecnologia que a OnFly. Assim, então, a gente tem mais de 100 colaboradores em toda a parte de plataforma, engenharia, manutenção, software, enfim, produto focado. E o restante da companhia, né, espalhado, enfim, em todas as áreas, áreas diretas e indiretas para prestação de serviço e gestão do cliente. A Excelente. parte de CS também é uma parte muito grande, hoje uma parte importante O, que a gente tem. qual que é o tipo de cliente que é o foco? É a empresa de maior tamanho, de tamanho médio? Ou a partir que começa a ter essa experiência de precisar fazer viagem ou soluções corporativas relacionadas aos temas, ela já pode ser uma cliente da Então, OnFly? na verdade, a OnFly, quando ela nasce num perfil muito pro SMB. Né? Então, a OnFly cresceu muito através de clientes pequenos, médios, e a partir de talvez 2 anos para cá, ela começa a transitar em clientes large e enterprise no Brasil. E daí, inclusive, que nasce a necessidade do relacionamento comigo, eu que vim do mercado tradicional, né? Fiquei mais de 25 anos no mercado tradicional. Já tinha também começado a investir numa tecnologia parecida como co-founder num projeto onde a gente já imaginava que o curso natural de mudança em viagens corporativas caminharia para empresas que tivessem tecnologias próprias. Ou seja, Então, ter a tecnologia no centro e produtos lastreados, produtos e serviços lastreados em tecnologia, era a direção de onde essa indústria estava caminhando. estava caminhando, exatamente. Você está há Então, quanto tempo nessa indústria? cara, eu tô agora... Bem, eu entrei nessa indústria em 98, né? Então estou 26 anos, né? Fiz a conta certa? Não, mais? 20? Não, Por aí, né? 26 Exatamente. anos. Dependendo do quanto for, já vai dar uma hora a mais. Exatamente. Então, assim, eu comecei ali em 98. Na verdade, até falando um pouco não sei se essa é a pergunta também sobre a minha carreira, mas definitivamente eu entro em 98 nessa indústria, uma indústria que sempre sofre com muitas crises, muito, né, com as crises. É uma das primeiras a serem impactadas, né, Sempre, quando tem a mas crise. também é o primeiro indicador de quando volta. Então Ou seja, a gente quer monitorar as tendências, ver como está ver como é que está o turismo corporativo, porque a primeira linha de corte numa empresa, pô, para de viajar, cara, peraí, vamos segurar, vamos fazer negócio de outra forma, vamos tentar, enfim. E quando você tem um go-to-market, né, aí a galera, né, vai muito mais assim, acirrada para o mercado. É comum aqui, a gente recebe profissionais de excelência, né, com destaque, que acho que é para levar referência para a galera que está assistindo em casa. E eu sempre acabo tocando e fazendo perguntas em relação à adaptação. Que é diferente do que normalmente se imagina, acho que quando se empreende ou quando se lidera empresas com impacto tão grande, né, as coisas não são lineares, né? Você imagina que tem períodos de crescimento, períodos mais desafios, assim por diante. Como foi a reação? Quais foram os pontos chaves de virada quando aconteceu o Covid? Né? Que imagino que de uma hora para outra, acho que num período de menos de um mês, deve tudo ter parado no caso. E como foi essa transição? Assim, antes até de falar do Covid, o turismo, ele é um setor que sempre, vamos dizer assim, sempre teve muitos impactos em relação à crise. Né? Eu, por exemplo, comecei em 98, muita gente não sabe, mas eu já tinha experiência de outras indústrias antes. Né? Eu comecei a trabalhar cedo, com 14 anos. Quando entrei nessa indústria, eu tinha 20 anos. E dali eu passei por pelo menos 4 grandes crises que me marcaram e que me fizeram ser, vamos dizer assim, um cara mais resiliente e principalmente enxergar sempre a crise como uma oportunidade. Então eu passei pelo 11 de setembro, que foi uma crise complicada para o turismo. A gente acaba esquecendo, né? Mas isso pegou em cheio também. Pegou em cheio, você imagina, os aviões todos no chão, para tudo. Depois veio a crise de 2007, 2008, né?
Depois, se você olhar um pouco mais para frente, a gente tem a Lava Jato, que também foi uma crise complicada no Brasil, porque trouxe, vamos dizer assim... Para o mercado brasileiro, as empresas que acabaram se envolvendo, com certeza eram clientes massivos aí dessa Aí você vem dessa depois a crise da época do governo Dilma, impeachment, uma crise bem complicada. Ou seja, ali, na média, a cada 5 anos tem alguma surpresinha. Cada 5 anos tem alguma surpresa. E aí chega em 2020 o Covid. Eu lembro como se fosse hoje, porque dia 13, né, 13 de março de 2020, começa já tem gente de máscara em alguns lugares, enfim. 17 de março vai todo mundo para casa, numa segunda-feira, acho que foi isso, que era até meu aniversário. Eu passei meu aniversário em 2 lockdowns. O primeiro de 2020 e 2021, como teve também a segunda onda lá da Omicron. E um indicador que você tem aqui é ver avião decolar e pousar todo dia. O barulho, né? Quando tem avião passando, a gente sabe que a economia tá indo bem, né? Exato. Eu passei um sábado, cara, que eu não vi nenhum avião aqui. Um sábado inteiro. Aí você sentiu o peso. Eu senti o peso emocional, porque era muita pressão com gente, pressão com cliente. Na época, né? quando você estava atuando, você liderava uma empresa? Sim. Qual que era o tamanho disso? Qual que foi o impacto na perspectiva de pessoas, receita? Eu já estava como vice-presidente de operações, né, da Avipam, uma das maiores também do mercado, uma empresa que eu tive uma história linda lá, foi muito bacana tudo que eu passei. Comecei nessa empresa literalmente boy, e cheguei a vice-presidente da companhia. Peraí, agora conta melhor. Você entrou como boy dentro da empresa, fez toda a carreira, imagino que mudando, e você chegou à vice-presidência da companhia. Sim. Depois aí, numa história de 25 anos e 2 passagens, mas foi uma história muito bacana e resiliente da minha vida, onde eu mudei de estado, né? Também vim morar em São Paulo. Ou seja, por conta do trabalho. Tem adaptação em relação ao mercado, tem geografia. Tem uma série de coisas. Mas durante essa parte do Covid eu já estava ali como vice-presidente da companhia e ter que lidar todo dia com inesperado, com você não sabia o que realmente vai acontecer. Ver aquele filme, vamos dizer assim, de suspense, inédito, que você não tem a menor ideia de como é que vai ser o final. Só que tem outro capítulo no dia seguinte. No dia seguinte. Ou seja, era para ser um filme, virou aí um seriado de algumas temporadas. Então, cara, ali em março de 2020, eu lembro a gente fazer reunião, a gente falava assim, não, vai ser 3 meses. Olha lá o que é isso. Tem uma curva, todo mundo vai pegar, né, vai se imunizar. Aí começa a ouvir as tendências. Aquelas tendências, cada um tinha uma ninguém conhecia muito. E até por expectativas nossas, né? Todo mundo em geral quer que uma coisa passe, né? Ninguém quer que perdure. Né? Exato. Então, cara, a gente teve que se reinventar. Eu vejo o seguinte, o turismo ele é um setor assim, de margens muito apertadas. Assim, quando você olha um DRE de uma empresa de turismo, você vê as próprias companhias aéreas, enfim, são margens assim complicadíssimas. As pessoas falam, cara, como é que vocês fazem dinheiro? Né? Agora, uma coisa que a pandemia ajudou foi a gente pensar vamos dizer assim, num negócio mais sustentável. Então, todo mundo teve que fazer mais com menos. Deixa eu entender, você diz, dentro de um mesmo cenário, trabalhar talvez uma ganho de eficiência operacional, uma automação, um novo portfólio. Qual que foram os caminhos? Mas no business as usual, né? Então, segmentou, fortaleceu, mas mesmo dentro do evento teve que vocês já tinham, é uma mudança. Sim, é uma mudança. Ou seja, mudar e se adaptar é algo presente sempre. Exato. E assim, esses aprendizados da pandemia me fizeram repensar até também como carreira, né? Que eu, cara, sou assim, estudo bastante essa indústria e como eu te falei até do próprio nascimento da OnFly, como que ela nasceu e quais eram as tecnologias que eu já
olhava antes, me fez pensar numa indústria diferente para esses próximos anos. E como que eu poderia me preparar como executivo, né, e até mesmo como empreendedor. Então, olhando para frente já. Olhando para frente. E aí, enfim, depois de alguns anos, me vem essa possibilidade, eu faço essa migração de carreira para um modelo o qual a gente chama hoje que é uma TMC digital. Primeiro eu vou te explicar o que é uma TMC. Conta para a galera em casa o que é uma TMC. TMC é uma abreviação em inglês de Travel Management Company, uma empresa, né, uma companhia de gerenciamento de viagens corporativas. Até para o pessoal entender, dentro do turismo existe muito bem essa separação. Tem agências que são realmente focadas em business travel, né, em viagens corporativas. Existem agências realmente focadas em lazer, existem agências focadas em eventos, né, existem agências focadas em incentivos. Ou seja, dentro desse segmento, dentro dessa indústria, existem diversos segmentos e acabam tendo uma ocupação meio que setorizada ou uma segmentação. Sim. Então, TMC, Travel Management Company. Que legal. Né? Então, isso é uma oportunidade para quem está em casa. Ó. TMC. Isso é uma tendência. TMC já é uma... uma qualificação de uma... A tendência que eu coloco, e assim, com toda humildade aqui, eu sou um estudante, mas para mim, o que eu vejo como tendência é a TMC digital. TMC digital. Que é a fusão, vamos dizer assim, que é o merge da Traveltech, que eu expliquei como é aquela On-Fly, mas a TMC, você cria um grupo estratégico que, na minha visão, se torna a TMC digital. Isso, para mim, é o melhor dos dois mundos. É a melhor da plataforma com o melhor do serviço. Entende? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós, normalmente na pessoa física, quando a gente vai viajar, a gente tem vários sites, né? Tem um mais famoso aqui no Brasil, acho que é o Decolar, mas acredito que tem outros de viagem. Quando a gente entra lá e começa a fazer aquela composição, vou fazer uma viagem, vou fazer hospedagem, vou visitar tais lugares. Dado certas proporções, um comparativo a isso para o mundo... Pro mundo corporativo? Vamos dizer assim, a sua análise foi perfeita. Que é mais fácil da gente entender, né? Porque é o seguinte, pensa assim, qual era o maior, vamos dizer assim, desafio dessa indústria? UX. Por quê? Como você era uma indústria muito assistida, né? O UX dela não era legal. Quando você fala, deixa eu ver, quando você fala assistida, por exemplo, eu tive uma experiência muito legal dentro da IBM. E eu lembro que a gente tinha uma empresa que operava a parte de soluções de viagem. Era tudo bem organizado, mas basicamente tinha um ponto de contato, tinha um telefone. Sim. E aí a coisa acontecia. Hoje você diz que a experiência sai desse ponto de contato um pouco frio. Não, porque eu vou pegar o seu ponto aí, pegou o código, como você mesmo fala. Assim, dentro desse cenário que vocês atuam. Olha só, pensa o seguinte, você acabou de dar o exemplo da IBM. Qual experiência você tinha como preferência? Sua experiência na pessoa física ou na jurídica? Olha, tinha na pessoa física e depois acho que Então, mas qual experiência? No terceiro, quarto ano, eles começaram já a fazer um trabalho forte. Então, mas aí talvez eu não tenha feito a pergunta correta. Qual a experiência que você... tinha como preferência a que você tem na pessoa física, que você já tinha tudo online, que você entra... tudo online, né? Ou na jurídica, que você tinha que passar ali por vários processos, enfim. Entende? Eu acho que certamente é da pessoa física, né? Lógico. E aí, como que faz para, dentro desse modelo, trazer essa experiência para quem consome, mas manter todo o compliance, toda a governança, porque assim, é muito dinheiro isso, né? Lógico, acho que todo mundo sempre, pelo menos que for usuário desse ecossistema, sempre toma muito cuidado com os recibos, as evidências do consumo do dinheiro, porque geralmente a empresa associa isso. Essa solução TMC digital que vocês estão trabalhando, ela olha para esse lado da empresa, do tipo, usa aqui minha plataforma que a gente consegue dar mais visibilidade, mais transparência.
Qual que é o impacto disso? Tem um lema que muito grande? Tem um lema que a gente fala muito, que é simplifique e vai de on fly. Legal. Então, assim, e o simplificar é para atender principalmente duas personas. Porque, cara, no turismo corporativo, de forma inevitável, você transita entre o gestor, que é a empresa, que é a dona do dinheiro, e o cara que está tendo ali, o viajante que está tendo a experiência, né? Que está saindo de casa, que está indo para uma viagem a trabalho, enfim, que ele tem que ter uma boa... Tem seguros, assistências, todo o suporte. Quando a gente fala esse ponto de simplificar, é principalmente devolver tempo para essas duas pessoas. Ou seja, são essas duas jornadas. Duas jornadas que a gente tem um foco de devolver tempo para essas pessoas. E devolver tempo, Rodrigo, não quer dizer perder governança, né? E uma das coisas que essas empresas como a OnFly, vamos dizer assim, denominadas Travel Techs, vieram para trazer ao mercado é para trazer uma melhor experiência, porque é exatamente essa experiência que as pessoas falam assim, nossa, como comprar viagem na pessoa física é mais fácil e comprar viagem na pessoa jurídica, desculpa a forma, vou falar, é um porre. Mas assim, pensa pelo lado, é um porre realmente, porque você tem que ter toda a governança embarcada, enfim, mas você tem hoje plataformas como a nossa que trazem governança, né, que executam aquele processo executam mais todo o processo burocrático, mas todavia, devolve tempo, simplifica e dá all in one, tudo na palma da mão.